Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, se você pode, abra sua Bíblia comigo, primeiro livro do profeta Samuel. Eu vou usar esse daqui, meu amor. Pastor Josias, mais uma vez, meu muito obrigado. A todo o corpo de obreiros que nesta igreja cooperam para o desenvolvimento e crescimento da obra do Senhor. Meu muito obrigado por essa linda recepção. 1 Samuel capítulo 1, ao Josiel, que desde a primeira vez que eu estive aqui fizemos uma amizade, e essa amizade até hoje é honrada. Que o Senhor Jesus continue te dando muita graça. A minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, como eu sempre digo, eu tenho crescido ao lado da Luana, aprendido muito, muito. Primeiro de Samuel, capítulo 1. Glória a Jesus. Por favor, leia comigo um versículo, 2 versículos. É o 19 e o 20. Podemos ler? E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Se possível, mantenha sua Bíblia aberta neste capítulo e tome seu assento, por favor. Eu estou com um livro, lançamento, Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. De R$30 eu farei esse livro a R$20, para que você possa adquirir esse novo livro que eu lancei ainda essa semana. Pastor, esse aqui é o presente do senhor. Eu não sei se tem o livro que a Luana lançou, talvez acharemos na caixa. O título do livro é Entre Elas e Deus. Se tiver livro da Luana, eu farei no mesmo preço. Quero falar com vocês sobre sonhos adiados. Sonhos adiados. Se Deus é soberano, Ele está no controle da nossa vida. Estando Ele no controle de toda a nossa vida, Ele não apenas escreve, decreta ou planeja algo para nós. Ele também atrasa sonhos, Ele frustra sonhos, Ele realiza sonhos. O soberano é Ele. A história de Ana é uma história muito conhecida por todas as irmãs que estudam a palavra de Deus. O versículo 1 diz que seu marido é Eucana. Como ele é sacerdote, ele fazia parte da tribo de Levi, mas ele, por ser da tribo de Levi, ou por ser um levita, ele não tinha herança, ele não tinha um terreno onde construir uma base familiar, uma estrutura material. Ele ganha uma herança entre as montanhas dos Efraimitas, pois os levitas recebiam das outras tribos algumas porções de herança para ali se estabelecerem. O versículo 2 diz que esse homem, contra o plano original de Deus, tem 2 mulheres. O tempo de Juízes e 1 Samuel é um tempo de crise política e espiritual em Israel. Um homem com mais de uma mulher nunca foi algo sancionado por Deus. Abraão com Sara e Agar sofreu e muito.
Jacó com Raquel e Lia sofreu e muito. E Eucana com Penina e Ana sofreu e muito. Porque esse nunca foi o plano original de Deus para o ser humano. E talvez você pergunte, então por que Deus permitia, pastor? Porque no Antigo Testamento Deus falava com os homens como uma babá que desce ao nível do vocabulário infantil para se fazer compreendida pela criança. Ou seja, desce o nível da comunicação para que a criança entenda a sua vontade num tempo futuro. Assim é Deus lidando com os homens do Antigo Testamento. Eles não tinham a Bíblia completa, eles não tinham a manifestação do Espírito de forma completa. Diferente de nós que já temos a Bíblia completa, temos a igreja eleita de Deus e apresentada ao mundo no dia de Pentecostes, e temos o Espírito Santo habitando em cada crente. Então nossa responsabilidade é muito maior do que a responsabilidade dos santos do Antigo Testamento. Nessa história nós vemos a manifestação da graça de Deus. Uma família problemática como a minha e como a sua, pois toda família tem problemas, mas uma família que se esforçava em oração, buscando melhorar a cada dia diante de Deus. No versículo 2 ele tem uma outra mulher chamada Penina, e o texto justifica a presença de Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Na cultura, e foi a isso que Eucana se submeteu, na cultura, o homem que se casasse com a sua primeira mulher e ela não tivesse filhos, ele poderia se casar com outra mulher que lhe gerasse filhos, porque o homem era honrado ao ter filhos, pois a sua descendência continuava carregando o seu nome. E a honra maior era ter filhos, porque os filhos eram os responsáveis por cuidar do campo, da terra do pai, para trazer o sustento para a mãe, para os mais velhos e para a família. A honra do homem era o seu filho carregar o seu nome e suas responsabilidades familiares. Penina era para ser uma escrava, uma serva de Ana. Assim como Agar foi trazida para ser serva de Sara, Penina também costumeiramente seria serva de Ana. Mas Eucana a traz com honra de esposa, pois ela lhe dava muitos filhos e filhas. Versículo 3 diz que esse homem subia da sua cidade, Ramá, e ia de ano em ano oferecer um tipo de sacrifício anual. E quando ele ia e sacrificava na casa do Senhor, que era uma tenda em Siló, estabelecida por Josué, ali ele encontrava com outros sacerdotes, e esses sacerdotes eram ímpios, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. O sacerdote Eli, que liderava a tenda em Siló, era um homem que já não tinha mais experiências fortes com Deus, idoso, ficando cego, e havia perdido a autoridade sacerdotal e familiar, pois seus filhos o desonravam. No versículo 4 diz assim que Eucana sacrificando, esse sacrifício que ele faz aqui é o sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico era o tipo de oferta que o sacerdote oferecia e toda a sua família participava daquela alimentação, não apenas ele. Ele dava porções do sacrifício a Penina e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Ele, na oferta pacífica, tinha essa prática de sua família participar daquela alimentação. E ele compartilha com filhos e filhas aquela alimentação. Agora, olha a atitude do marido no versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente porque ele a amava. O texto não diz que ele ama Penina, e o texto não diz que ele dava porções excelentes a Penina. O texto diz que ele ama a Ana e que ele dava porções excelentes do sacrifício pacífico a Ana. Para você pode ser comum considerando o sofrimento dela, mas naquela cultura, naquele tempo, era algo
muito mais do que especial. Era um privilégio participar do alimento sacerdotal, da comida pacífica. Era onde se evidenciava que aquela família estava em paz com Deus. Agora entenda, Ana tem um sonho, e as irmãs sabem qual era o sonho de Ana. E como a minha esposa disse, a gente não... Logicamente ela peca primeiro, teologicamente a culpa é dele. Ela come do fruto, nada acontece. E quando ele come do fruto, os olhos de ambos se abriram e Deus veio e disse: Adão, onde é que está tu? Porque ele era o responsável, a autoridade foi estabelecida sobre ele. Como a Luana disse, a dádiva gera responsabilidades. A primeira coisa que acontece é que o nome dela é alterado. O capítulo 5 diz que Deus chamava os dois pelo nome de Adão. Está lá em Gênesis 5. No dia em que ambos foram criados, Deus os chamou Adão. Mas quando Eva, cronologicamente, ou seja, primeiro tempo, ela pega o fruto primeiro e come, Deus estabelece o primeiro juízo. E o primeiro juízo é: sua dor para gerar será multiplicada. Só pode multiplicar o que já se tem. Então dentro do jardim ela já tinha filhos e sentia incômodo. Mas não era incômodo pelo efeito do pecado, era pelo esforço de ser mãe. Porque o trabalho já existia dentro do jardim. Adão já trabalhava e Eva já trabalhava gerando. No parto ela sentia algum tipo de incômodo. O juízo de Deus é: a dor será multiplicada. A segunda mudança sobre a irmã Eva vem da boca de Adão. Ele olha para ela e diz: teu nome é Eva, porque tu és a mãe de todos os seres viventes. Agora há uma separação dentre eles e Deus, pois foram expulsos do jardim. E há uma separação do nome de ambos. Ambos eram chamados pelo nome de Adão ou humanos. Agora Adão dá um novo nome a ela. Essa mulher sofre. No capítulo 4 do Gênesis, já com o efeito do pecado fora do jardim, a Bíblia diz que quando Caim vai nascer e nasce, há uma dificuldade no nascimento de Caim. Pois a Bíblia diz que a irmã Eva canta quando ele nasce. Com a ajuda de Deus, consegui dar à luz a um varão. Foi incômodo o nascimento, quem sabe também a gestação do Caim. Pelo efeito do pecado, quando você chega em Gênesis capítulos 10 a 11, onde tem a Torre de Babel, a rebelião da torre da cidade chamada Torre Babel, a Bíblia diz que vem a genealogia de Sem. Na genealogia de Sem chega em Abrão, e quando chega em Abrão, a Bíblia fala sobre Sarai, que era estéril. Perceba o efeito do pecado fora do jardim.
Então, depois do pecado, Eva tem dificuldade para gerar, e depois do pecado já tem a esterilidade. Esterilidade não é o plano original de Deus para a mulher, ou seja, nenhuma doença é o plano original de Deus para o ser humano. A dificuldade na gestação, no ato de dar à luz, e a esterilidade de Sarai, em Gênesis 11, é o resultado da entrada do pecado no mundo em Gênesis 3. Com a entrada do pecado no mundo, a maldição entrou no mundo. Com a desobediência de Adão e Eva, foca em mim, o pecado entrou no mundo, a maldição entrou no mundo, as doenças entraram no mundo, a morte entrou no mundo, é o que Paulo trata em Romanos 3-5. Então, peraí, se por causa do pecado no mundo, as mulheres se tornaram estéreis, e tiveram dificuldade para gerar, como Eva teve, como Sarai teve, como Rebeca teve, como Raquel teve, como Lia teve, agora Ana tem. Mesmo sabendo dessa história de dificuldades no ventre das mulheres, a Bíblia diz que Ana sonha em ser mãe. Alguém teologicamente poderia olhar para a irmã Ana e dizer assim: fica de boa, serva de Deus. A Bíblia diz que com a entrada do pecado no mundo, as doenças entraram, então é natural, porque nós habitamos num mundo caído e quebrado. Aceita, minha irmã, só na vinda do Senhor que tudo isso vai ser sarado. Então se conforme, porque você habita num mundo caído e quebrado, por causa do pecado do mundo, você não precisa sonhar ser mãe. Se não aconteceu até aqui, não vai acontecer mais. Sabe o que a irmã Ana responderia? Tudo bem, o pecado entrou no mundo, destruiu tudo, não foi? Foi, irmã, eu sou teólogo, formado, sou bacharelado. Aí a irmã Ana dizia: só que o pecado entrou no capítulo 3, e o pecado no mundo não é um plano original de Deus para a humanidade. O meu sonho está antes do pecado. Eu estou sonhando conforme o plano original de Deus para a minha vida. O que ela está dizendo é: a entrada do pecado no mundo não tem a última palavra sobre a minha vida. Se Ana sonha ser mãe enquanto não pode, percebamos então as dificuldades que nós temos nesse mundo quebrado, que todo mundo enfrenta. Todas as dificuldades que enfrentamos nesse mundo caído e quebrado é por causa do pecado que entrou no mundo. Você é um exemplo, está enferma ou você está enfermo, e você está orando para Jesus te curar. Sabe o que você está dizendo? Jesus, eu creio que o Senhor pode anular o efeito do pecado na minha vida. Jesus, eu sei que o Senhor pode anular o efeito do pecado de Adão em meu corpo. Quando você recebe uma cura, quando você recebe um milagre, Deus está te levando para o passado e para o futuro. Como assim, pastor? Eu repito, quando você recebe um milagre em seu corpo, como a Luana que não podia gerar o Eliseu filho, e eu também não poderia, e o médico disse que se nascesse, nasceria todo deformado, e meu filho veio perfeito geneticamente falando, para a glória de Deus. Deus está, quando faz um milagre, Deus está te trazendo para dentro do jardim. Quando Jesus operava algum milagre na terra, sabe o que ele estava dizendo? Primeira coisa que ele estava dizendo é: olhe para trás. Antes da entrada do pecado no mundo, não existia cego, não existia coxo, não existia morto, não existia paralítico. Quando Jesus cura a gente de alguma enfermidade, Ele está te levando para dentro do jardim antes do pecado. E Ele está te levando para o Apocalipse, dizendo: um dia vai ser tudo como era. Na minha vinda, quando eu estabelecer o meu reino nessa terra, não mais lágrima, não mais dor, não mais pranto, não mais morte. Por quê, pastor? Porque
todo o pecado vai ser anulado. Se o pecado vai ser anulado, o efeito do pecado também será. Pastor, por que não aconteceu logo agora? Porque nós estamos num processo de santificação. E depois do processo da santificação, aí que vem a glorificação. E a glorificação só acontecerá na vinda do Senhor. Então, quando a irmã Ana está dizendo, eu sei que a esterilidade é normal porque a gente habita no mundo quebrado, mas eu também sei que há um Deus que tem mais poder do que o efeito do pecado na humanidade. Agora é o seguinte, olha o versículo 5. A Ana, ele dava uma parte excelente da comida porque ele a amava. Ela tem a parte excelente da alimentação que seu marido lhe dá, e ela tem o amor de seu marido. Mas lhe falta algo, é um sonho. Você já pode ser mãe, você já pode ser casada, pode ser que você já seja mãe, pode ser que você já seja casada, mas eu não estou limitando o sonho a filhos, eu estou dizendo sonhos, projetos. Mas eu preciso limitar algo aqui. A minha mensagem aqui não é para qualquer tipo de sonho, a minha mensagem aqui não é para qualquer tipo de projeto. A mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre sonhos que glorificam o nome dEle, projetos que gerarão honra para o nome dEle. Então é o seguinte, Deus vai permitindo com que Ana tenha alguns paliativos: o amor de seu marido, a honra de participar da parte mais excelente da alimentação. Versículo 5, pega isso agora. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu vou perguntar e a igreja responde: quem travou o ventre de Ana? Então, esse teólogo que chamasse a irmã Ana para conversar e dissesse: irmã Ana, isso é resultado do pecado original ou resultado de seu próprio pecado? Ela poderia bater o pé e dizer: eu não estou na prática do pecado, Deus não está me punindo do meu pecado. Pois o texto não está dizendo que Ana ficou estéril porque pecou. O texto diz que Ana ficou estéril porque Deus disse: eu vou travar seu ventre. Talvez um crente da igreja neopentecostal dissesse: já sei, isso é maldição hereditária. Leva a vassoura santa para varrer tua casa, leva essa água com sal para jogar lá no teu quintal. Bora fazer a campanha do envelope 20 dias, e aí a maldição hereditária vai cair. E a irmã Ana poderia dizer: não, não há maldição hereditária. E você perguntaria por quê? Ela diria: meu marido é sacerdote, se é sacerdote é filho de Levi, se é filho de Levi é filho de Jacó, se é filho de Jacó é filho de Isaac, se é filho de Isaac é herdeiro de Abraão, se é herdeiro de Abraão eu estou debaixo da bênção, eu estou debaixo da promessa. Gênesis capítulo 12, o Senhor disse a Abraão: quem te abençoar eu vou abençoar. Todas as famílias da terra, Abraão, serão abençoadas em ti, ou seja, através da sua descendência. Então a descendência de Ana era abençoada. Existem coisas na sua vida que você já pensou: será que foi o meu pecado lá de trás? Quando você se entregou para Jesus, Ele perdoou você, purificou você e já mudou a semente. Se mudou a semente, a colheita também já foi mudada. Jesus já perdoou, já lavou, já santificou. Irmão, todo pecado é uma doença, mas nem toda doença é pecado. Existem coisas na sua vida que não é resultado de pecado, também não é maldição. Meu pai falou aquilo sobre mim. Meu avô lançou aquela mandinga. Minha avó macumbeira lançou aquela palavra de maldição. O pastor passado lá lançou a palavra de maldição. Não, Nanina, não. Sobre a sua vida está a palavra de Deus, o Espírito Santo, o sangue de Jesus. Se você crê que você é de Deus, não há maldição contra os santos do Senhor. Pode ser um mau comportamento que você está repetindo, pode ser uma alimentação que não é balanceada, pode ser exercícios que você não pratica, pode ser muita fofoca que tu quer falar demais da vida dos outros, pode ser N coisas e você está espiritualizando tudo por falta de sabedoria. E crentes meninos, já sei, irmã Ana, se não é pecado e se não é maldição hereditária, já sei, é o capeta. Olha, irmã Ana, seu marido é sacerdote, o cão é furioso com tu.
Olha, irmã Ana, tu vai para o culto e toda vez que tu vai para o culto, e já sei quem é o capeta, Penina. Eita mulher do cão, essa mulher te perturba demais, irmã. Tem demônio aí, tem demônio. Vambora fazer o exorcismo. Bora trazer a irmã Canela de Fogo e a gente estende a mão. Sai, capeta. Aí ia colocar a mão na cabeça da irmã Ana e empurrar a irmã Ana para lá, e empurrar a irmã Ana para cá. Irmã Ana ia dizer: não, irmão, pode empurrar minha cabeça, tem capeta aqui não, rapaz. Oh, mas eu quero expulsar o capeta, porque tem gente assim: tudo é demônio, tudo é maldição hereditária, ou tudo é pecado. Mas o texto diz: Deus cerrou o ventre de Ana. Se você é serva de Deus e vive em oração, se você é servo de Deus e vive em oração, se você vive em comunhão com o corpo de Cristo, se você medita nas Escrituras, o Espírito me manda lhe dizer algo, a palavra de Deus lhe diz algo. Deus está acima de maldições, está acima de homens, está acima de demônios. Deus! A resposta é diabo mesmo. Quem feriu Jó? A resposta é diabo. Quem feriu Jó? Quem feriu Jó? Quem tocou em Jó lá e machucou o bichinho? Diga: diabo. Quem feriu Jó? O diabo. Quem tocou na pele dele? O diabo. Agora, quando foi que você viu no livro de Jó, Jó dizendo assim: o capeta acertou eu? Onde você viu no livro de Jó ele dizendo: o diabo é o cão mesmo, olha o que ele fez comigo? Não, cada vez que alguém diria: Jó, você pecou, Jó, você errou, Jó, confessa logo, Jó, eu me arrepiei quando eu cheguei na tua casa, passou um vulto preto diante de mim. Jó sempre abriu a boca e disse: foi Deus, as flechas do Todo-Poderoso me acertaram, Deus está me humilhando, eu não sei o que é que Deus quer comigo. O que ele estava dizendo é: pode ter influência demoníaca, pode ser que eu tenha pecado mesmo, mas Ele conhece meu coração, Ele sabe que eu não tenho prazer em pecado, e Ele sabe que eu creio que Ele é mais poderoso do que os demônios que querem me destruir. Deus cerrou a madre de Ana. Pastor, a porta está fechada. Deus está dizendo: eu fechei. Pastor, está muito difícil as coisas na minha vida financeira. Eu estou permitindo a dificuldade. Pastor, o ministério não está fluindo. Eu estou no controle. Ou você crê nisso ou você não é crente. Ou você crê nisso ou você não é salva. Quem está no controle da sua vida é Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e foram chamados para o seu decreto. Pelo seu decreto. E tudo que está acontecendo por permissão ou decreto de Deus, que resumido está debaixo do controle dele, vai te tornar semelhante a Cristo. Está forjando o seu caráter. Olhe para o texto. Quando ele dá uma parte excelente, aí o texto diz: porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Por que o escritor está dizendo isso? O escritor está dizendo assim, ó: mesmo ele dando uma parte excelente para Ana, não mudou o fato de Deus ter a deixado estéril. Olha o versículo 6: sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Só as irmãs, para a embravecer. Ou seja, o texto está dizendo que Penina a irritava, a pirraçava, a provocava, ou seja, pirraçava Ana, provocava Ana, para deixar Ana brava. O texto não diz que Ana se embravecia. O texto diz que o plano de Penina era embravecê-la. Ela queria ver Ana gritar. Ela queria ver Ana descabelada. Ela queria ver Ana fora de casa. Ela queria ver Ana dizer: não quero mais ser mãe. Ela queria ver Ana dizer: não nasci para sonhar. Ela queria ver Ana dizer: não adianta eu lutar. Ela queria ouvir Ana dizer: não adianta eu insistir. Ela queria ouvir Ana dizer: não vou mais para a igreja com Eucana. Ela queria que Ana dissesse: não adianta orar, não adianta crer. Ela queria embravecer a irmã Ana. Ela tinha sorte que Ana não era maranhense. Ela vai irritava excessivamente.
excessivamente. Sabe o que é excessivamente? O texto está dizendo que ela saía do limite. Ela ia além do limite. Ela ia além do permitido. E aí, meu irmão, a Bíblia diz: a outra, a sua competidora, a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Por que tem essas repetições? Escute isso, obreiro. Na ação de Eucana em dar parte boa da alimentação para Ana, o texto conclui: porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Na ação de Penina para provocar Ana, o versículo conclui: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Duas coisas o texto está dizendo. A primeira coisa é: Eucana dá uma parte excelente da alimentação para ela, porque ele sabe que ela está triste porque a madre é travada. Por isso que na conclusão da expressão de amor dele por ela, está lá: porém Deus lhe tinha cerrado a madre. E na conclusão da irritação que Penina quer causar, está escrito: porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, o que motiva Eucana a demonstrar amor é o ventre fechado. E o que motiva a Penina a pirraçar a Ana é o ventre fechado. Ou seja, ele diz: apesar de Deus ter cerrado o seu ventre, você ainda tem a mim. Apesar de Deus não te ter feito mãe, Ele te fez esposa. Ele está querendo que ela enxergue desse jeito. Aí a outra diz assim, versículo 7. Assim, versículo 7. Assim ele fazia de ano em ano. Só a palavrinha assim. Ficou feio. Ok, assim o quê? O que ele fazia? Dava uma parte excelente da... Fala comigo. Irmão, você nunca, quem sabe, você nunca refletiu isso aqui. É por isso que eu estou chato com você. Bora lá? Assim ele fazia. O que ele fazia? Dava uma parte excelente. Ok, então fica comigo. Versículo 7. Assim ele fazia de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Olha o versículo 7 agora ainda. Assim a outra irritava. O mesmo assim para a atitude dele, irmã. O mesmo assim para a atitude dele de honrá-la, de tentar alegrá-la, também está na atitude dela de pirraçá-la. Quer dizer, que cada vez que ele dava uma parte excelente da comida e virava as costas, a outra vinha. O que adianta comer a melhor parte se não tem fim? O que adianta ele te honrar tanto? Olha o tamanho do meu bucho. Tu pensa que ele te ama? Se tivesse amor, vocês teriam filhos. Agora, o que ele dava para ela? Me ajuda? Uma parte excelente da comida. Se ele deu uma parte excelente da comida, ele está esperando que ela coma. Sim ou não? Oi, irmão, não me estressa não. Se ele dá uma parte excelente da comida, irmão, tem picanha, tem contrafilé, tem linguiça. Ele pega a picanha e oferece à irmã. Ele quer que ela coma, se alimente. Agora, olha o texto. A outra a irritava, versículo 7, pelo que chorava e não comia. Olha que mulher do Satanás. Cada vez que ele dá um elogio, cada vez que ele a presenteia, cada vez que ele a honra, a outra vem para fazer ela esquecer do amor dele, para fazer ela esquecer da honra que ele concedeu. Tem mulher que não suporta ver outra feliz no casamento. Tem certas amigas que não são amigas certas, que não suportam ver o marido elogiar a irmã, ou a outra elogiar o marido. Era só Eucana dar o presente, a outra vinha para provocá-la. Aí o texto diz: Ana chorava e não comia. Ela não queria que Ana usufruísse do que seu marido era capaz de lhe dar, do
esforço que ele fazia para honrá-la, do esforço que ele fazia para alegrá-la. E aí ela está chorando, não vou comer também. E ela chora, e a bichinha chora, e a bichinha chora. É aí que entra de novo a atitude do marido. Versículo 8: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Se ele está perguntando por que ela chora, é porque ele se importa. Se ele está perguntando por que ela chora, é porque ele viu que ela está chorando. Segunda pergunta, qual é a segunda pergunta dele? Opa, aí isso aí incomodou ele. Quem deu parte excelente para ela? E a parte excelente era para ser comida. Ele percebe que ela chora e não come. É a conclusão do versículo anterior. Chorava e não comia. Aí ele vem e faz as duas perguntas: por que choras? Por que não come? Mas eu pergunto, ela está chorando por causa de quem? Penina. Ele poderia dizer: tem jeito não, vai chorar por Penina sempre. Essa luta aí é normal. Pode chorar, Ana, daqui a pouco você se sente bem. Não! Ele olha e diz: por que você está chorando? Por que você não come? Por que está mal o teu coração? Ele sabe que a tristeza dela não é invencionice feminina. Ele sabe que a tristeza dela vem do coração. Ele sabe que é de dentro. Ele sabe que a dor é interna. Aí agora, irmão, para o cabra falar isso aqui, ele tem que ser muito macho. Pastor, olha o que ele fala para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Josiel, o cabra tem que ser muito bom. O que ele está dizendo é: nem se você tivesse 10 filhos, seriam páreos a mim. Não se poderiam comparar com o homem que eu sou. Bichão mesmo. Se você tivesse 10 filhos, não te amariam como eu te amo. Se você tivesse 10 filhos, não cuidariam de você como eu cuido. Se você tivesse 10 filhos, não zelariam de você como eu zelo. E ele está falando a verdade. O que ele está falando, na maioria das vezes, faz sentido. O que ele está dizendo é: se você tivesse 10 filhos, cresceriam, se casariam, criaria asa, como diz a música, e voaria. Eu ficaria. Eu vou ficar. Os filhos voam, só o maridão aqui vai ficar, viu, vaza? Valorize tua benção. Os varão estão comigo, eita glória. Porque seminário de casal é só os homens que apanham. Olha o que ele está dizendo a ela. Por que você está chorando? Por que você está chorando? As irmãs estão preparadas para dar glória a Deus? Glória a Deus. Não, irmã. A irmã está preparada para dar glória a Deus? Então tá bom. Ela está chorando por causa de quem? Ela está chorando por causa de quem? E o marido deixou? Então não deixe sua mulher derramar lágrima por qualquer coisa. Porque mulher é sentimental? É emocional? Mas nós temos que proteger as lágrimas, temos que proteger o coração, temos que proteger a mente. Tu está chorando por causa de Penina. Ela pirraçou. Tá, ela te pirraçou, mas eu te dei comida de sacerdote. Eu amo você. Eu estou aqui com você. Se o texto diz que ele a amava, é porque ele a amava. Se o texto diz que ele deu uma parte excelente, é porque ele deu a parte excelente. Às vezes a murmuração é foco naquilo que é errado. Ele olha para ela, irmã, não é aqui a conclusão não. Por isso que eu perguntei se você estava preparada para dar glória. Mas não é a conclusão do pensamento. Ele olha e diz assim: não chora por isso. Suas lágrimas são preciosas. Tu és serva do Deus Altíssimo. E quando ela olha, ela fala: tua serva, Senhor. Tu és mulher sábia. Porque quando ela ora, o que ela fala? Se me deres um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ele está dizendo assim, ó: você tem Deus como exclusividade. Você não tem vícios. O sacerdote olhou para ela e disse assim: Ana, a irmã está bêbada. Versículo 13: a irmã bebe menos quando vier para o culto.
Só que, por que ele interrompe as lágrimas dela? Ele estava dizendo assim: você não tem vícios, você é uma mulher pura, tem muitas coisas para você focar, e você só está focando na dor, você só está focando na tristeza, só está focando na angústia. Ele interrompe a lágrima dela quando ela chora por causa de Penina. Olha a conclusão disso aqui, pastores. Olha a conclusão disso aqui, igreja. Quando ele interrompe a lágrima dela no versículo 8, olha a atitude dela no versículo 9. Se as irmãs não der glória, os varões não me deixem sozinho. Quando ele chama a atenção dela no versículo 8, olha a atitude dela no 9. Então Ana se levantou. Ela disse: meu bem está certo. Não sei como é que ela achava o marido, a Luana me chama de meu bem. Quem sabe ele dizer: meu negão está certo, meu amor está certo. Esse negócio de ficar chorando por causa de Penina, que nada, sou serva de Deus, sou mulher de oração. Ele tem um plano maior para a minha vida, Ele está no controle da minha história. Ela se levantou, só para vergonha do inimigo, comeram e beberam. Só que depois que comeram e beberam, ela ainda quer ser? Ela quer ser mãe, mas ela é mistério. Aí o que ela vai fazer de novo? Vai fazer o que de novo? Esse texto é lindo. Comeram e beberam. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Lembra que eu perguntei se estava preparada para dar glória e você disse que sim? Diga amém. Amém. Ok, versículo 10, ela ora e chora, Eucana não se intromete. Versículo 11, ela está orando e chorando, ele não se intromete. Versículo 12, ela persevera em orar e chorar, ele não se intromete. Versículo 13, ela está orando e chorando, ele não se intromete. Pergunta para mim por quê? Ele olhou e disse: chorando por causa de Penina? Deixo não. Mas quando ela está chorando de joelhos, ele diz: aí eu não me envolvo não. Aí eu não me intrometo não, meu irmão. É entre ela e Jeová. Chora que Deus responde, Ana. Chora que Deus trabalha, Ana. Chora que Deus vê, Ana. O Espírito Santo está me lembrando aqui, eu vou te falar, viu? Agar discutia com Sara, não aconteceu nada. Quando Agar chorou e Ismael orou, o anjo do Senhor desceu. Ana chorou, Deus abriu a madre. O salmista disse: ele colhe minhas lágrimas no odre. Marta veio discutindo teologia, Jesus discutiu teologia. Maria veio, ficou de joelho, chorou. Jesus disse: fala onde é que Lázaro está, que eu vou levantar ele agora. Ai, irmão, se é para chorar, é para chorar de joelho. Quem chora para Deus, porque Deus ver a lágrima do crente, não. O céu agora, e não há no mundo quem uma lágrima para Deus. Tem o poder agora, e o crente chora para ele. Sabe o que, irmã? Que ele é o único que pode consolar. Muito bem. Ele deixa ela orar.
Chora, minha filha, e ora. Aí ela volta assim: Senhor dos exércitos, entra na guerra comigo. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Enquanto ela ora, ela se chama 3 vezes de serva, porque orar não é mandar em Deus, é se submeter a Ele. E me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Deus adiou o sonho de Ana, até ela aprender que Ele é melhor do que a bênção. Senhor, o filho vai ser mais teu do que meu. Sobre sua cabeça não passará navalha. Sabe o que ela está dizendo? Vai ser nazireu. Preste atenção na inteligência dessa mulher. Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ela estava com tanta amargura de alma que ela só batia os lábios. Mas ela não queria falar alto, porque era entre ela e Deus. Aí ela bate os lábios. Aí o sacerdote não vigiou. O pastor olhou e disse: a irmã tomou umas. A irmã está bêbada no culto. Aí ela diz assim: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu não bebi vinho nem bebida forte. Por que ela não bebeu vinho? Porque ela queria ser mãe de Nazireu. E Juízes 13 diz que mãe de Nazireu não pode beber vinho. Vai a bebida forte, irmã? Ela: não, obrigado. Um vinho, irmã? Não, obrigado, sou crente. Quando ela vai orar, ela diz: Senhor, eu quero ser mãe de Nazireu. Ela já se comportava conforme o sonho. Eu lembro na minha infância, eu queria ser pastor. Então, como era que eu ia para o culto? De pastor. Como assim? Deixa eu contar um testemunho. Minha mãe trabalhava, e quando chegava o fim do mês, ou no início do mês, que era a ceia, ela comprava aquela roupa na feira, aquela roupa bonitinha, para os 5 meninos. E aí eu deixava os meus irmãos ir na frente, eu ia depois. Por quê? Porque eu não ia com uma roupinha comum. Eu ia nos vizinhos pedindo terno, paletó, calça social, gravata e camisa emprestada. Social. Quando eu chegava na porta da igreja, depois a gente morava na rua da igreja. Quando eu chegava na porta da igreja, eu lembro que minha mãe fazia: meu Deus do céu. Aqui, ó. Meus irmãos, ia tudo bonitinho, pastor. Aí eu ia de porta em porta, ó. Paletó marrom, camisa branca, gravata preta, calça azul, tênis branco. Cadê a câmera? Por quê? Porque eu queria ir de pastor para o culto. Era meu sonho ser pastor. Mostra que bonitinho. Aí os irmãos querem mostrar para os curiosos. É isso aí mesmo, meu amor. É isso aí mesmo, meu amor. Vou postar no Instagram depois. Porque eu ia assim, olha lá. Salve, irmão, capadinho. Aí falava um monte de versículo, tinha nada a ver um com o outro. Olha lá, gente. Cabelão, narigão, calça social, tênis esporte, paletó marrom, gravata preta e camisa branca. Por que eu ia assim? Eu queria ser pastor. Eu já me comportava conforme o meu sonho. Olha eu de terno e gravata, pastor. Eu lembro quando eu passava na rua e os meninos diziam: pastor alemão. Eu dizia: teu pai. O senhor já usou aquelas pasta, maletinha? Seu pai já usou? Não é? Meu sonho era ter aquela maletinha. A minha esposa me conheceu, eu tinha uma maleta.
Meu sonho era ter uma maleta. Por quê? Porque os pastores guardavam a Bíblia, esboços, óleo ungido, tudo lá dentro. Era meu sonho ter uma malinha, porque eu queria ser obreiro. E eu ganhei uma malinha. Aí, irmão, onde eu andava, eu com minha malinha. Aí o povo gritava na rua: pastor, pasta pura. Aí eu gritava: tua mãe. Pastor, pasta pura, tu vai ver o teu, miserável. Eu queria ser pastor, com os meus esboços na malinha. E hoje eu tenho 11 livros escritos. Se você quer ser pregador e não lê Bíblia, nunca vai ser pregador. Você quer ser pregador, mas só anda com moleque, Nutella, bandido, você nunca vai ser pastor. Se você quer ser missionária, anda com mulher de Deus. Se você quer ser obreiro, anda com homem de Deus. Se você quer um casamento abençoado, para com esse negócio de beijar a boca de um, boca de outro. Não, não, não. Não adianta querer casar com um príncipe e ficar com o reino todo. Toma atitude de crente, se comporta conforme seu sonho, e Deus vai te honrar. Aleluia! E aí, meu irmão, quando Ana está orando e se comportando conforme o sonho, o pastor não vigiou, chamou a irmã de beba. Aí ela disse: não, meu senhor, não, meu senhor. Olha como ela respeita o líder. Não, meu senhor, eu sou uma mulher tribulada de espírito, nem bebida forte, nem vinho tenho bebido. Estou derramando minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva. Ela não é só serva de Deus, ela se diz serva da liderança. Não tenha a tua serva por filha de Belial. Da multidão das minhas preocupações e do meu desgosto é que eu estou falando até agora. Olha, ela explicando o fato dela estar orando de um modo esquisito na igreja, ao ponto do sacerdote não entender. Ela é humilde, abre a alma e diz: não estou aqui para gerar escândalo, não estou aqui para que o Senhor tenha uma má imagem ao meu respeito, eu só estou com amargura de alma. Sabe o que acontece? Olha como Deus é lindo. O crítico se tornou profeta. Ele olha para ela e diz assim, no versículo 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. Levanta a mão, minha irmã. Aleluia, aleluia. O versículo que a Luana leu e esse versículo aqui está te falando da mesma coisa. Vai em paz, porque o Deus de Israel vai lhe conceder a tua petição. Está ardendo no meu coração essa palavra. É noite de resposta de oração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. O crítico se tornou profeta. Depois que o pastor profetizou, irmão, ela tomou posse. Olha para mim aqui, minha irmã. Ela não deixou a mágoa descer para o coração. Quando o sacerdote disse: você está bêbada? Ela disse: bêbada não. Ela não aceita. Aí quando o sacerdote diz: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição, no versículo 17, ela responde no 18: que o teu favor caia sobre a tua serva. Se levantou, comeu, e o semblante já não era triste. O que ela está dizendo é: a palavra ruim do meu pastor eu não deixei descer, mas a profecia eu peguei. É o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 5: examinai tudo, retende o que é bom. Agora, estamos caminhando para a conclusão. Ela se levantou e comeu, cuidou do físico, diga glória. Seu semblante já não era triste, cuidou da aparência, diga glória. Repara a hora que os irmãos vão dar glória. Se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor, cuidou do culto, diga glória. Eucana conheceu sua mulher. Ela cuidou do marido, cuidou do semblante, cuidou do físico, cuidou do culto e cuidou do marido. Eucana conheceu sua mulher, se deitou com ela como marido e mulher. E o texto diz: e o Senhor se lembrou dela.
O que é o Senhor se lembrou dela? Da oração dela, do tempo dela. Lembrar no Antigo Testamento significa a hora de agir. Ela já chorou, ela já orou, ela honrou a liderança, ela honrou o casamento, ela honrou o marido, agora sou eu quem vou honrá-la. Versículo 20, passado algum tempo, Ana engravidou e teve um filho, chamou o seu nome Samuel, que significa tenho pedido ao Senhor, ou, que é o original agora, ouvido por Deus, ou aquele que ouve. Por isso que no capítulo 3, Samuel é apresentado ao mundo como alguém que ouve Deus, também com a mãe que tinha. Subiu aquele homem com a sua casa a sacrificar ao Senhor e cumpriu o seu voto, mas Ana não foi. Ana não foi quando ele subiu no outro ano para oferecer a oferta pacífica. Aí ele falou: se tu não vai, ela: não vou não, meu bem, meu nego, quando o menino for desmamado, então eu levarei. Por que ela diz assim quando ele for desmamado? Imagina aquele menino o culto todo lá, até achar uma irmã para dar de mamar para o menino. A irmã Ana disse: eu não quero dar trabalho para a igreja, eu quero ser uma bênção para a igreja. Então quando ele estiver desmamado, eu levo ele para a igreja, para ele ficar lá para sempre. Ô glória. Versículo 23, o maridão disse que vai, fica, faze o que bem parecer aos teus olhos. Depois que ele desmamar, aí agora, tão somente, olha o que ele disse para ela no 23, tão somente que o Senhor confirme sua palavra. O que ele está dizendo é, que Deus faça você cumprir teu voto. Tu vigia, mulher, tu fez um voto, tu cumpra. Até que ele desmamou. O menino foi desmamado no versículo 24, no versículo 25 eles ofereceram um sacrifício. Aí no versículo 26 ela procura o pastor da igreja, ela procura o sacerdote. Meu Senhor, acompanha comigo por favor, quando eu disser o irmão coloca o texto aí, 26. Meu Senhor, viva a tua alma. Aí ele, meio ceguinho, quem é a vaza mesmo? Capítulo 3 diz que ele está ficando meio cego. Aí ela diz: eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. A irmã está entendendo o vocabulário da irmã Ana? Então deixa eu refletir um pouquinho. Ela poderia, como algumas irmãs têm por aí, amargas da vida. E aí vaso, lembra da vaza aqui? Eu estava orando aqui nesta casa, o senhor me chamou do quê? Repete. Eu estou imitando a irmã amargurada. O senhor me chamou de beba. Mas não estava beba não. Eu estava pedindo minha benção. Minha benção chegou. Quem me viu passando na prova e não me ajudou, agora quem está vendo eu na benção vai se arrepender. A roda girou, viu, varão? Agora tu tá aí, velho, segue, eu tô aqui com minha benção. Humilha não, viu, vaso? Humilha não, que já vai te arrebentar. Não, ela chega diante do pastor. Versículo 26 e 27 diz: eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar. 27, por este menino eu orava e o Senhor me concedeu a petição que eu pedi. Oh glória! O que ela tem na alma? Gratidão. O que ele fez foi errado? Foi, mas para Deus foi um teste. Ela foi aprovada. Como ela foi aprovada, ela tem testemunho para contar. Aí ela conclui no 28: ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver, ao Senhor foi pedido. Aí ela adora ao Senhor ali, volta para casa. Aí no capítulo 2 ela diz assim: aquela que era estéril, Deus deu mais 5 filhos. Deus disse, Deus estava dizendo: quer filho? Receba. Deus adiou o sonho de Ana, e eu encerro agora, até ela reconhecer que Deus é maior que a bênção. Segundo, Deus adiou o sonho de Ana até ela chorar só pela coisa certa. Enquanto chorava por causa de Penina, a bênção não veio. Quando chorou pela causa certa, diante da pessoa certa, que é Deus, a madre abriu. Deus adiou o sonho de Ana até o dia que ela praticou o princípio do respeito pela liderança estabelecida por Deus.
Deus adiou o sonho de Ana, porque Ele estava no controle. Eu já falei, a Luana já falou, e eu repito: é noite de resposta, de oração. Coloca Lindo que Sonhei de novo, porque vai ser o testemunho do seu casamento, da sua faculdade, da sua empresa. Vai ser o testemunho do livro que você vai escrever, do curso que você vai concluir. Vai ser o testemunho do ministério que Deus deu para o seu filho. Vai ser o testemunho do ventre que Deus abriu. Vai ser, pode soltar Além do que Sonhei, o testemunho da cura que Deus vai fazer na sua filha, o testemunho da cura da sua esposa, do seu marido. Quem acredita nessa palavra, irmão? Aleluia, aleluia. A igreja vai cantar com a Luana essa canção, porque, pastor, eu creio piamente com toda a minha alma, Deus te trouxe aqui para te curar de dentro para fora. Essa é Você Não Perdeu Nada, é a primeira, Além do que Sonhei. Vem cá, meu amor. Aleluia, aleluia.